Segundo Reis, capítulo 25. E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês 4º, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi invadida e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e foi-lhe pronunciada a sentença. E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos, e vararam os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus, que estavam com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar, alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, os apagadores, as colheres e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, e o que era de ouro puro, em ouro, e o que era de prata, em prata. As 2 colunas, o mar e as bases, que Salomão fizera para a casa do Senhor, e o cobre de todos estes vasos não tinha peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em redor do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um oficial que tinha cargo dos homens de guerra, e a 5 homens dos que estavam na presença do rei, e se achavam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. E tomando-os, Nebuzaradã, o capitão da guarda, os levou ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate, e Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficara na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele, por governador, a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera Gedalias por governador, vieram a Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e Netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus. Ficai na terra, servi ao rei de Babilônia, e bem vos virá.
Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da descendência real, segundo Reis, capítulo 25. E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela. Levantaram contra ela trincheiras em redor, e a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês 4º, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi invadida, e todos os homens iram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou.